Bem, ouvintes internautas, aqui estamos nós mais uma vez, trazendo uma importante entrevista para você. Nós, inclusive, queremos agradecer a participação. Eu recebi aí algumas solicitações para abordar sobre esse tema tão atual e que afeta muitas pessoas, que é a depressão. E para falarmos sobre esse tema, conosco mais uma vez está aqui a psicóloga que trabalha em São Mateus do Sul, São João do Triunfo, também na capital paranaense, em Rebouças, a Ilza Anis, para falar sobre a depressão. Ilza, seja bem-vinda. Obrigado, Cleiton. Agradeço mais uma vez o convite. Bom dia, internautas, rádio ouvintes. Com muito prazer aqui para falar sobre depressão. Ilza, qual que hoje é o grau que a depressão afeta as pessoas de um modo geral? É um nível bem alto, porque as pessoas geralmente não se dão conta de quanto elas estão afetadas pela depressão. Em algum momento na vida a gente vai passar por um momento difícil, de perda, algum dano, algum relacionamento, e isso afeta diretamente. Quando isso não é tratado adequadamente, não é orientado, ele sofre muitas consequências. A depressão, ela tem um fator genético também ou não? Na maioria dos casos, eles podem se apresentar de três formas. Três formas. A questão comportamental, que é adquirida, uma pessoa pode viver num ambiente depressivo, já desde muito pequena, com a mãe já com depressão, e ela ser criada nesse ambiente depressivo e já ir adquirindo comportamentos depressivos adquiridos. Tem também a questão do próprio exercício, a depressão orgânica, que são aquelas faltas de serotonina, noradrenalina, de alguns neurotransmissores e hormônios da felicidade, da alegria, do bem-estar, do prazer, ocitocina, que não é secretado, porque algum desses hormônios precisa de exercício físico para que o organismo libere. E como a gente vê hoje as pessoas tudo muito envolvidas em computador, fechado em sala, trabalham recluso, então isso não favorece a uma vida mais saudável com exercício para que isso aconteça, essa liberação de hormônio. Então é essa depressão orgânica. E daí tem também a situacional, que é a depressão que acontece devido a uma situação de perda. Essa perda pode ser financeira, pode ser relacionamento, pode ser de pessoa querida por morte. Então tem vários que ocasionam uma depressão. E ao longo da vida a gente sempre vai passar por uma situação delicada de perda. Bom, estatisticamente, quem é mais afetado pela depressão na atualidade? Homens ou mulheres, ou não há uma distinção mais? Não há mais distinção porque como a troca de papéis hoje, não existe mais aquela mãe que tem mais tempo para ela, aquele pai que só vai trabalhar e volta para casa. Então hoje não tem. É muito mais fácil você encontrar homens com depressão profunda mesmo, só que eles assim não buscam tratamento. Um homem depressivo, para ele buscar um tratamento, ele tem que estar num estágio muito grave, às vezes até bem profundo, para buscar um tratamento psiquiátrico para depressão. Normalmente eles já associam a outras situações, drogadição, utilizam a fuga do alcoolismo, e então fica mais difícil de tratar porque eles não buscam o tratamento, eles não se reconhecem depressivos. Antes de falarmos do tempo de duração do tratamento, quais são os principais sintomas da depressão, no modo geral? No modo geral é a tristeza profunda, essa tristeza profunda, assim, que na maior parte do dia, vamos dizer assim, tem episódios lá que até dá uma risadinha, encontra, como a depressão é um transtorno de humor, então é aquela tristeza profunda, você não sabe por que está triste, mas está triste, não consegue se alegrar, e aquilo se estende ao longo do dia, você passa mais tempo do dia triste do que com momentos alegres, mesmo que você escute uma piada, você não consegue rir, perde o prazer, que é um outro sintoma, perde o prazer, a satisfação de fazer alguma tarefa que você tinha antes. Antes você gostava muito de sair, conversar com os amigos, de fazer alguma coisa, e se reunir com a família, e começa a não ter mais sentido, começa a não ter prazer com essa atividade. Isso é um sintoma. E também assim, o isolamento, a pessoa procurar ficar mais sozinha, mais em casa, tudo que vai fazer, por exemplo, vai levantar para fazer uma comida, aquilo exige um esforço maior, despende muita energia para fazer qualquer atividade que antes você fazia mais tranquilo, com mais disposição. Por exemplo, também aqueles momentos de felicidade instantâneos, que a pessoa vai e compra algo, fica feliz durante 5, 10 minutos e depois volta àquele estágio anterior.
Isso já é um outro transtorno, né, de compulsão, que já está mais envolvido com o toque. Não quer dizer que em um processo depressivo isso não aconteça também. Até uma situação que pode ocorrer com a depressão mais profunda é ela se transformar ou passar do estágio para a esquizofrenia, apresentar sintomas esquizofrênicos com alucinação e delírio. Dificilmente vai ocorrer o contrário, de uma esquizofrenia virar um processo depressivo maior. Mas da depressão pode vir a ter uma mania persecutória, uma questão mais pontual a respeito da falta de tratamento. Como é que é feito o tratamento? Ele é medicamentoso, é acompanhamento psicológico? É os dois. É um acompanhamento psiquiátrico com medicação, porque se o organismo não consegue produzir esses hormônios, esses neurotransmissores, precisa tomar ele de uma maneira artificial, e a psicoterapia. A pessoa precisa aprender a lidar com o que ela vive, de frustração, de insatisfação, buscar outros objetivos, se é questão de perdas, né, de tentar buscar nessa crise, nessa dificuldade, maneiras mais criativas para viver. E a depressão levar-se ao extremo pode levar a pessoa a cometer atos, por exemplo, como suicídio, tirar a própria vida, ou cometer o homicídio, atentar contra a vida de alguém? Sim, até o último estágio da depressão é o suicídio, né? Até uma das causas do suicídio é a depressão. É aquela pequena melhora do processo depressivo onde a pessoa tem a condição de cometer o ato do suicídio. Porque até para ela cometer o ato do suicídio, de tentar mesmo contra a própria vida, ela precisa dar uma melhorada na questão do ânimo, né? Nessa questão assim de que ela precisa da ação. Então e até às vezes a gente vê quando existe o processo do tratamento da depressão, que a pessoa às vezes é mais sozinha, não tem um acompanhamento de algum familiar mais próximo, que ela acaba fazendo a intoxicação endógena de tentativa de suicídio ou até mesmo do suicídio com o seu próprio remédio. Bom, o tratamento varia muito de pessoa para pessoa, o tempo, né? Sim. Mas na média, qual seria aí, quanto tempo de tratamento uma pessoa, pelo histórico que você tem conhecimento? De medicamentoso, que eu sei, é de 8 meses a 1 ano e meio, para você ter um progresso efetivo. Não é tão fácil. Menos de 8 meses, qualquer psiquiatra vai dizer que menos de 8 meses é brincar de tratar. E psicoterapêutico também, né? Você tem que estar aliado aos dois juntos, e o tempo depende de pessoa para pessoa, depende da abordagem, depende de técnica, depende muito de qual profissional. Porque de repente ele começa um tratamento psicoterapêutico com um profissional e não flui, não atende às necessidades daquele paciente, eles não se identificam mais com o profissional e daí busca outro. Então também isso é uma resistência ao tratamento, que fica, né, buscando, trocando a todo momento de terapeuta, mas assim também precisa ir. Se de repente não se identificou com um, mas também precisa do esforço, porque até esse auto-boicote faz parte da depressão. Tudo aquilo que for levar a pessoa a melhorar, ela vai buscar não fazer. A depressão pode ser considerada como uma doença da vida moderna, da vida contemporânea, então? Sim, pode ser. Bem lá nos primórdios da psicologia, né, a doença era o histerismo, né, as mulheres histéricas, que tinham reações orgânicas e patológicas diferentes. E essa questão da depressão não era tão visível, porque não tinha essa questão assim da sofrer. As mulheres sofriam, né? As que eram histéricas se manifestavam em paralisia, em sintomas físicos, e hoje já não, hoje é proibido sofrer. As pessoas têm uma cultura assim que não pode sofrer. A perda de uma pessoa, de um familiar, precisa ser vivido. Isso vai ficar para o resto da vida. Então, dizer assim que não pode sentir saudade, não pode sentir ausência, que está sofrendo por algum problema de saúde porque não tem mais a pessoa, né? Precisa sofrer para aprender. A gente aprende com o sofrimento, e aprende bastante. Né? É no sofrimento que a gente utiliza a nossa criatividade. Né? Quando a gente sofre alguma sanção financeira, a gente busca uma outra formação, uma outra linha para tentar recuperar o financeiro. E no relacionamento também, a gente procura com o sofrimento aprender para buscar outro tipo de pessoa, buscar se transformar, né? A primeira coisa que a gente vê as mulheres quando terminam um relacionamento,
cortam o cabelo, tentam emagrecer, vão para academia para buscar uma nova outra pessoa, para buscar outros tipos de relacionamento. Então isso que acontece. E antes não tinha isso. Seu pai e a mãe determinavam com quem iam casar e viver a vida inteira, não precisavam buscar profissão porque tinha quem o provedor, e essa era aceita. E hoje a gente já não tem mais essa visão, essa maneira de pensar de que a vida já vem pronta. Muito bem, nós conversamos então hoje mais uma vez com a psicóloga Ilza Liz. Como eu disse, ela atende em Rebouças, próximo, em frente à Secretaria de Saúde do município de Rebouças. Também presta atendimento na cidade de São Mateus do Sul, São João do Triunfo, e também na capital paranaense, em Rebouças, às sextas-feiras. Eu agradeço, Ilza, pela sua participação, pelas suas importantes informações e esclarecimentos. Algo mais que você queira complementar, seja à vontade. Eu que agradeço, né, Cleiton? Estou aberta a responder as questões. É importante a gente colocar a nossa área de atuação para que as pessoas busquem, né? Então, assim, existem até, Cleiton, uma coisa bem interessante que eu vi recentemente, testes na internet que diagnosticam a depressão. E são válidos? Não. Mas, assim, coloca as pessoas em pavor, em pânico, né? Porque daí eu mesmo, como curiosa para saber até o que tem na internet, eu gosto muito disso, respondi 3 testes diferentes e os 3 testes me deu como depressão preocupante, que eu teria que buscar um terapeuta, né? Um psiquiatra para tomar medicação e uma psicóloga. E daí eu fiquei pensando assim, nossa... Ou seja, a máquina não consegue realmente identificar o ser humano. Esses testes já vêm, acho que, né, até aponta assim, então, o teste mesmo que diagnostica da psicóloga, a gente tem, né, como ferramenta de trabalho várias, além do discurso, da própria observação do paciente, mas a internet sacaneia as pessoas. Eu entendo assim, que sacaneia porque ela dá um diagnóstico, porque ali não está determinando o modo de viver da pessoa, e sim algumas perguntas, né, de sono, de alimentação, de peso, disso, e que diagnostica como depressão, sabe? Não são testes válidos, com certeza, né, são testes que estão livres, ali não tem nenhuma restrição que só o psicólogo pode utilizar, mas de certa forma é boa, porque se a pessoa está no estado depressivo mesmo, vai fazer com que ela busque esse atendimento, ou pelo menos se interesse, né? E também às vezes, né, faz essa outra linha de segunda mão aí que diagnostica às vezes quem não tem como tendo e quem tem não diagnostica. Então daí fica bem complicado. Então Cuidado. O ideal mesmo seria buscar um profissional, né, psicólogo, psiquiatra, conversar, fazer uma consulta e não ficar apenas de um passatempo de internet que favorece essas questões assim. É bem complicado, até mesmo assim é muito fácil, né? Você navega na internet, você acha testes psicológicos, testes de sintomas que não descrevem quem está do outro lado da máquina.